Abra sua Bíblia comigo, querido, Romanos capítulo 10. Este é o texto que eu quero expor aos irmãos nessa noite, noite especial, noite de celebração, noite em que nós celebramos a vida dos nossos queridos pais. Romanos capítulo 10. Conforme você encontrar, se coloque em pé mais uma vez. Romanos capítulo 10, leremos todo o capítulo. Versículo 1, o texto diz: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não me perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Senhor, dá a cada um de nós o entendimento do seu Espírito, que no nome de Jesus a sua palavra possa encontrar um solo fértil nos nossos corações, que no nome do Senhor nós sejamos edificados como teu povo, alimentados, Pai, que o Senhor esteja movendo as nossas vidas, quebrantando os nossos corações, quebrando das nossas mentes toda e qualquer visão distorcida que nós possamos ter sobre o Senhor e sobre a sua palavra. Que esse seja um tempo onde nós nos encontraremos mais uma vez com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, querido. Certa vez, numa viagem que era comum a 3 pessoas, essas 3 pessoas se encontraram na frente do trem. Estavam ali um primeiro homem, conhecido como o Senhor Tradição. Ele havia recebido, certamente, um convite para que ele fosse na casa de um amigo. Nesse convite tinham algumas informações, mas basicamente qual seria a direção que ele deveria tomar. O Senhor Tradição era uma pessoa extremamente metódica. Então, para que a viagem dele fosse uma viagem de sucesso, o resultado não estava em ele chegar ao destino final, mas que todos os métodos e práticas que ele queria que acontecessem durante aquela viagem precisariam acontecer para que assim, então, essa viagem fosse uma viagem bem-sucedida. Por exemplo, aguardando o trem, ele tinha estipulado que para aquela viagem que ela fosse boa,
deveriam alguém chegar até ele e oferecer alguns comes e bebes que serviriam naquele vagão. Para que aquela viagem fosse uma viagem boa, ele deveria se assentar ao lado de pessoas boas, que correspondessem à sua formalidade e ao seu estilo de vida. Caso isso não acontecesse, a sua viagem não seria boa. Segunda pessoa que estava lá era a senhora Liberdade, agora já uma moça, muito mais despojada, usando o seu vestido, feliz, animada com seus fones de ouvido, nem lembrando basicamente para onde ela estava indo, afinal, não importava o destino. O que importava para ela era a experiência que ela teria naquela viagem, como seria a vista que ela teria da sua janela, as pessoas que ela viria a conhecer, como seria a sua experiência. Junto com eles também estava o terceiro viajante, o Senhor Graça. Este, diferente dos dois, ele tinha unicamente um convite de um pai chamando o seu próprio filho para estar com ele. A viagem seria apenas mais um acessório, um elemento básico para que ele conseguisse então chegar aos braços do seu amado pai. Essa ilustração nos mostra 3 comportamentos diante de uma viagem. Nós podemos dizer que o Senhor, o primeiro deles, o Senhor Tradição, é conhecido como o homem religioso, o homem que muitas vezes é tido como fanático, que tem como a base da sua fé comportamentos exteriores, uma roupagem espiritual, a maneira como as pessoas o olham. Isso para ele é o mais importante, muitas vezes deixando de lado o foco principal do seu destino. A senhora Liberdade é aquela pessoa que tem uma percepção sobre o mundo da irreligião. Para ela, o mundo é uma ocasionalidade, uma aleatoriedade do universo. Não importa para onde nós vamos, o que importa é como nós viveremos. Como diziam alguns filósofos, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Vamos aproveitar a vida, não vamos a lugar nenhum mesmo. O terceiro viajante, o Senhor Graça, é a percepção que nós podemos ter a respeito do que é o Evangelho de Jesus. Nada diferente de um convite que nós recebemos, um destino que nos foi traçado pelo nosso Senhor e uma ambição, um desejo, uma ansiedade por esse dia tão maravilhoso. A viagem, ela tem o seu papel, mas o principal é repousar sua cabeça na graça do nosso Senhor. Paulo, quando ele está escrevendo para a igreja de Roma, ele tem como o intuito de abrir os olhos do seu povo. Vamos nos lembrar quem era o apóstolo Paulo. Um homem o qual cresceu toda a sua vida aprendendo sobre a base da fé do Deus de Israel. Da sua geração conhecido como sendo um dos principais, um dos homens mais inteligentes, intelectuais, um dos homens mais relevantes, um verdadeiro doutor da lei do nosso Deus. Este era Paulo. Paulo, em determinado momento da sua vida, ele teve um encontro com o Senhor em direção a Damasco. O Senhor Jesus Cristo vem até ele, o cega, abre os seus olhos, pergunta para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? A partir dali, então, ele tem esse encontro com Jesus. A vida de Paulo é transformada a partir desse encontro. Mas tudo o que ele havia vivido antes ainda fazia parte da sua história. Então, tenta imaginar, irmãos, nós temos histórias, e quando nós conhecemos a Jesus, as nossas histórias, o que fica para trás, ainda uma realidade das nossas vidas. As pessoas que nós conhecemos, os amigos que nós fizemos, a nossa família, as pessoas com quem nós trabalhamos. Paulo, então, quando ele escreve Romanos, ele tem na sua mente estabelecer a doutrina verdadeira do Senhor Jesus Cristo, para que assim aqueles que eram os judeus possam entender que o Messias aguardado é o próprio Cristo. Então, dos capítulos 1 ao capítulo 11, Paulo ele desenvolve um tratado teológico para apresentar a cada um de nós quem de fato é Jesus e qual é o seu ministério na nossa vida. Quando ele escreve, aqui ele está escrevendo para esse público que era conhecido por ser um público estritamente religioso. E nessa noite é sobre esse grupo que eu quero falar, mas também quero falar sobre o grupo que é irreligioso e o que de fato é o Evangelho de Jesus. O tema da mensagem dessa noite é o Evangelho para a vida.
Em primeiro lugar, nós observamos que o evangelho para a vida, ele depende do correto entendimento da lei. Vamos ao texto bíblico, versículos 1 a 4. O texto diz: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus é a favor deles, são para que sejam salvos. Paulo está se referindo a quem aqui? Ao seu povo. Lembre-se, Paulo, ele pertence à tribo de Benjamim, ou seja, ele cresceu cercado por aquelas pessoas, e ele aqui com um coração voluntário, ele está orando fervorosamente, o termo que ele usa aqui, a minha súplica, o meu desejo muito forte, é para que eles conheçam a Jesus, para que eles sejam salvos, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. A palavra que Paulo usa aqui para zelo é alguém que se dedica tenazmente a alguma atividade. Sabe as mulheres, quando têm determinada aptidão em fazer um determinado prato, que se você mexer uma coisinha, mudar uma coisinha, você perde todo o sabor e a sobremesa vira um fracasso? Sabe, as irmãs têm muito zelo em garantir boas sobremesas para os paizões, não é verdade? Não foi um dia bom hoje celebrar com a nossa família? Se não for zeloso na preparação desse prato, o que vai acontecer? Não vai dar certo. Se você fizer de qualquer jeito, não vai dar certo. A ideia que Paulo está dizendo é que o povo dele era um povo extremamente zeloso. No quê? No conhecimento do nosso Senhor. Mas o que Paulo fala? Porém, não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Paulo está dizendo, o meu povo, o povo da onde eu vim, é um povo estritamente zeloso por Deus. Irmãos, eles eram tão zelosos, mas tão zelosos, que quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, você já ouviu falar dos escribas? Estes homens, eles faziam parte desse povo de Deus. E eles eram responsáveis por copiar os manuscritos que chegaram muito tempo depois às mãos dos apóstolos da igreja de Jesus. Não tinham impressoras, como por exemplo na Revolução, durante a Reforma Protestante, a imprensa de Gutenberg, não existia nada disso. Então eram copistas que faziam isso, esses escribas. Mas irmãos, quando eles tinham que escrever a palavra Deus, Yahvé, sabe o que eles faziam? Eles iam, eles se purificavam, tomavam um banhão, trocavam as suas vestes, sentavam e aí escreviam Deus. E se aparecesse Deus 2 vezes no mesmo versículo, sabe o que eles faziam? Novamente, iam, se purificavam e assim então eles escreviam. Homens extremamente zelosos por Deus. Mas não somente dessa maneira, nós vemos outras maneiras, homens extremamente zelosos em obedecer à lei de Deus. Olha como que funcionava a didática, o ensino daquela cultura. O primeiro estágio que nós vemos, esse discipulado que eles tinham, que se chamava Talmidim, que significa discípulos. O primeiro estágio ele começava ali dos 3 anos. Então, qual era o papel dos pais em relação aos seus filhos? Eles deveriam aprender os mandamentos, a história do seu povo, o significado das festas, a importância dos costumes e tradições. Então, pensa aquele menininho, com 3 anos de idade, ele já era submetido a esse tipo de ensino, as bases da história do povo de Deus. Qual era o significado das festas? Qual era a lei de Deus? Eles estavam cumprindo cabalmente o ensinamento de Deuteronômio capítulo 6, quando Deus fala para o povo, inculque na cabeça do filho de vocês a minha lei. Quando esse jovenzinho, então, ele passava para os 5 anos, ele entrava no primeiro processo, que é o que está escrito ali. O primeiro, pode voltar Luiz. Bet Sefer. O que é o Bet Sefer? A tradução literal é casa do livro. Então, as crianças de 5 a 10 anos, agora elas já não eram ensinadas apenas pelos pais. Elas tinham um professor, que era conhecido como Razã. Ele era chamado como o guardião do livro sagrado e ele ministrava nas sinagogas. Então, os pais levavam as crianças de 5 a 10 anos para o Bet Sefer. O método de ensino era a repetição, a técnica mnemônica. Ficava repetindo, até que aquilo ficasse de fato gravado na cabeça daqueles meninos.
eles tinham que decorar a Torá. Irmãos, nós estamos falando aqui de crianças de 5 a 10 anos que decoravam a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Decor, irmãos, de 5 a 10 anos. Aí eles então passavam para esse outro estágio, que é o Bet Talmud. Crianças de 10 até os 14 anos. Aqui agora elas deveriam decorar o restante do Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias. E aqui então tinha uma escolha, porque agora aqui era a escola que muitos deixariam de seguir. Aqueles que eram os mais inteligentes, eles seriam escolhidos para continuar essa caminhada. Aqueles que não conseguissem decorar o Antigo Testamento, irmãos, e aqui pasmem por isso, eles não eram escolhidos. Eles deveriam voltar a serem pescadores, carpinteiros, enfim, fazer qualquer ofício que era o ofício da sua família. Mas quais eram os critérios dessa escolha para nós definirmos quem eram os melhores? Primeiro, citar textos bíblicos de cor. Falar, por exemplo, quantas vezes aparecia a palavra Senhor em determinado livro da Torá. Então, imagine aquele Razã chegando e perguntando: quantas vezes a palavra Senhor aparece em Gênesis? Quem aqui responderia essa pergunta? Nem eu, irmãos, eu não sei. Mas, olha como eles eram zelosos. Outro critério para essa escolha: mencionar o texto anterior e posterior escolhido aleatoriamente pelo rabino. Então o rabino dizia um versículo. O menino de 10 a 14 anos tinha que dizer o versículo anterior e o que vinha depois daquele versículo de cor, sem consulta. O aluno deveria então, se escolhido, escolher o seu rabino. Os reprovados voltavam para os seus afazeres. E os que passavam nesse teste, então eles avançavam para o último estágio, que é o Bet Midrash, tradução, a casa de estudo ou da interpretação. Aqui então, esse jovem, ele já tinha completado os seus 18 anos, e ele cumpriria esse ofício dos seus 18 até os 30. Então, qual era o papel dele? Grudar num mestre, num rabino. Ele deveria então chegar naquele rabino e pedir: eu posso te seguir? O rabino, vendo qual era o histórico escolar dele, qual era a conduta dele durante o tempo que ele estava estudando nos outros estágios, ele diria: sim, você pode me seguir. Então o aluno escolhia o seu mestre. E ali então, durante toda essa jornada de aproximadamente 12 anos, esse homem, esse que agora era um homem, ele passaria a ser transformado dia após dia em alguém mais parecido com o mestre. A ideia não era só fazer com que o conhecimento do rabino fosse passado para o discípulo, não. Era a ideia que o mestre reproduzisse naquele discípulo a sua imagem, porque assim ele havia feito antes. Qual era o papel do rabino também? Era apresentar para ele o seu jugo. O que era o jugo? A interpretação que aquele homem tinha a respeito da lei. Então esse era o jugo. O discípulo, ele serviria o mestre, levaria a água, estaria junto com ele, abriria expedições, sempre junto, um braço direito. Por outro lado, o mestre reproduziria a sua imagem nele e forneceria para ele o seu jugo, a sua interpretação da lei. Tem muito zelo aqui, irmãos. Homens que se dedicavam cabalmente a cumprirem esse papel. Homens que entendiam que, de fato, o nosso Deus era o qual tinha escolhido aquele povo. E eles, diferentemente do que muitas vezes nós pensamos, eram extremamente zelosos, temerosos e se dedicavam a conhecer o nosso Deus. Eram pessoas que entendiam a autoridade do nosso Senhor. Este era o povo de Israel. Existiam pecadores, pessoas que descambavam para o pecado, é óbvio, mas existiam pessoas muito sérias que amavam e viviam isso de uma maneira muito interessante. O texto fala então deste zelo, mas esse zelo sem entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Timothy Keller, ele escreveu um livro em 2008, O Deus Pródigo. Nesse livro, ele classifica, então, esses 3 grupos de pessoas, aquelas que veem o mundo como religião, como irreligião e como o evangelho.
Quando nós olhamos como era o povo de Israel nesse contexto para qual Paulo está escrevendo, nós podemos discernir exatamente como funciona e como atua a religião no nosso mundo. Nós vivemos numa doutrina cultural em que muitas vezes nós julgamos que a obediência ela é muito mais valorosa do que, por exemplo, alguém que está totalmente distante de Deus. Então nós julgamos exteriormente pessoas que cumprem regras como melhores daquelas que estão totalmente alheias à vontade de Deus. Timothy Keller, então, ele desenvolve essa ideia de que aqueles que são irreligião, aqueles que deliberadamente negam a Deus, que vivem apoiada nos seus próprios valores éticos e morais, por exemplo, faça o bem se você quer receber o bem, um valor ético e moral. Muitas pessoas não acreditam em Deus e vivem filosofias como essa. Timothy Keller coloca pessoas irreligiosas no mesmo patamar de pessoas religiosas. Porque o que Paulo está dizendo? Que aqueles que eram religiosos eram aqueles que não haviam conhecido ainda Deus, que reproduziam a sua fé sem saber para onde eles estavam indo. A descrição de um verdadeiro fanático, alguém que não sabe para onde está indo, mas é extremamente zeloso para garantir que os seus métodos para chegar a um lugar que ele não sabe aonde serão cumpridos cabalmente. Irreligião e religião estão dentro do mesmo barco, não existe diferença entre elas. Mas pastor, uma pessoa que vive deliberadamente entregue aos seus prazeres e pecados, nós não podemos colocá-la no mesmo barco de uma pessoa que ama obedecer a Deus, uma pessoa que está todo domingo na igreja. Irmãos, se nós pegássemos um fariseu daquela época e trouxéssemos para os nossos dias, ele seria um exemplo de piedade, de uma pessoa que tem uma postura de crente. Nós olharíamos para ele e diríamos assim: meu Deus, não existe homem tão crente como esse. Perceba, ele nem anda, ele flutua de tão santo que é. Você sabe o que significa fariseu? Separado, santo. Eram assim que eles eram vistos, esses homens. Homens extremamente zelosos em cumprir a lei, mas que ao cumprirem essa lei, eles estabeleciam para si que a salvação viria pela sua própria justiça. E dentre esses dois povos, daqueles que professam a sua fé nas suas obras, naquilo que eles podem fazer, e aqueles que não conhecem a Deus e vivem no mundo sem religião, não há qualquer diferença. Paulo está dizendo para eles: vocês não têm o conhecimento da lei. Qual é a ideia então da lei? Por que Deus estabeleceu essa lei para que nós sigamos, tendo em vista que ao obedecê-la cabalmente nós não conseguiremos mudar o nosso status diante de Deus? 3 principais quesitos, irmãos. O primeiro deles, para que nós possamos conhecer a santidade de Deus. A lei existe para que nós possamos entender que o nosso Deus é santo, 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 que nele não há pecado, que nele não há mácula, que ele é totalmente perfeito, que ele não se mistura com cada um de nós pelo fato dele ser extremamente santos e nós sermos totalmente depravados. Quando nós olhamos para a santidade de Jesus, nós reconhecemos o que em cada um de nós? A nossa depravação. Tem um pastor amigo meu, inclusive eu fiquei hospedado na casa dele esses dias, o pastor Carlos Henrique, e ele morava no sítio quando pequeno. E ele conta que, trabalhando na roça, ele voltava para sua casa já à noite, depois de ter brincado com os meninos, depois da roça, e ele voltava, chegava em casa, tudo escuro, não tinha luz elétrica, ele olhava para as suas roupas, estava tudo escuro, e ele pensava: sabe de uma coisa? Não vou nem trocar de roupa, nem tomar banho, eu vou dormir. No máximo tomava um banho, senão a mãe pegava ele de jeito, deixava a roupinha do lado ali para outro dia ele colocar. Ele conta que ele botou aquela roupa no outro dia, e ele foi para a roça. A roupa estava boa, estava tudo tranquila. A hora que ele abriu a porta e a janela e a luz do sol entrou no quarto dele, ele viu a imundícia da roupa que ele estava. Isso é a santidade de Deus. Sabe quando que você percebe que você é totalmente depravado? Não é quando você olha para Hitler, não é quando você olha para pessoas que entre nós nos escandalizam pelos seus caminhos que têm escolhido, mas é quando nós olhamos para Cristo Jesus e a sua santidade,
E quando nós olhamos para essa santidade, é então que nós percebemos quão caídos nós somos, quão depravados nós somos. O objeto de parâmetro da nossa santidade não se remete a cada um de nós, não se remete ao quanto nós sabemos da Bíblia, não se remete ao quanto nós sabemos sobre, e não se remete ao quanto nós obedecemos à lei, mas isso se remete à santidade de Jesus. É aí que você percebe que você é depravado. Não é olhando para o lado, mas é olhando para cima. É entendendo que o nosso Deus é santo, santo, santo. E que perto dele nenhuma pessoa pode olhar e dizer: eu estou me aproximando do Senhor em santidade. Não. Nós somos totalmente depravados. Pessoas totalmente distantes do Senhor. Pessoas que viviam sob o domínio do pecado. Pessoas que, quando tinham duas possibilidades entre escolher Deus e escolher o mundo, não pensavam duas vezes em escolher o mundo. A santidade de Deus. Segundo, a nossa depravação. E em terceiro lugar, reconhecermos a necessidade urgentemente que nós temos de salvação. Deus, ele estipula a lei para o povo de Israel, para que Israel percebesse a santidade de Deus. Depois, para que eles olhassem essa lei e percebessem: nós somos pecadores. E em terceiro, para que eles pudessem perceber que eles precisam urgentemente de salvação. Como que se dava a salvação lá no Antigo Testamento? Era porque eles obedeciam à lei? Era porque eles semanalmente, mensalmente, anualmente iam até Jerusalém para adorar a Deus no templo? Para oferecer sacrifícios? Vamos tentar imaginar o seguinte exercício. Uma família do povo de Deus, lá no Antigo Testamento, ainda não cristãos, eles estavam lá reunidos. E aí então o homem da casa, o cabeça do lar, ele pecou. Andou desgarrado do Senhor, desobedeceu ao nosso Deus. Aquele homem então, ele chega para sua esposa e fala: pequei contra Deus. Precisamos resolver a nossa situação. Meu amor, você vai ter que ir lá para Jerusalém, apresentar o sacrifício, arruma o cordeirinho aqui e vai para lá. Aquele homem, ele arruma o cordeirinho que deveria oferecer, segundo nós temos a instrução lá em Levíticos, da oferta que agradaria ao nosso Senhor, e ele começa a partir lá para Jerusalém para oferecer o seu cordeirinho. No meio do caminho, vem um carro de bois e atropela aquele homem. Morreu. Sem pedir perdão a Deus, sem ter feito o seu sacrifício. Esse homem é salvo ou não é? O que a religião vai dizer? Não vai ser salvo. Se ele não prestou sacrifício, ele não vai para o céu. Não tem o que ele possa fazer. Ele teria que ter pensado nisso antes. Ele teria que ter tomado as outras medidas. Melhor, ele não teria que nem ter pecado. Morreu aquele miserável, bem feito. Olha o que ele fez. Religião. Quando nós trazemos essa realidade para os nossos dias, o que nos garante a salvação? É a nossa obediência? Se você acha que sim, você é religioso. Nós nunca mereceremos a salvação por aquilo que nós precisamos fazer. A nossa salvação não vem de nós. A nossa salvação vem do próprio Cristo Jesus. Não é sobre o que eu ou o que você pode fazer. A história é sobre aquilo que Ele fez por cada um de nós. E quando nós entendemos a completude dessa ação de Jesus nas nossas vidas, nós descansamos, nós repousamos, porque nós não estamos mais pautadas naquilo que nós fazemos. Nós passamos a viver naquilo que Ele fez. E nós passamos a viver na graça de Jesus. É sobre isso que Paulo está dizendo aqui àqueles irmãos. Vocês são zelosos em Deus, porém sem conhecimento. Vocês fazem de tudo para obedecer cabalmente à lei, mas nenhum de vocês conseguirá fazer isso. Vocês precisam entender que a lei que foi dada a vocês é para que vocês reconheçam Jesus ser aquele que cumpriu cabalmente toda a lei de Deus. Somente Ele foi totalmente eficaz em cumprir toda a lei de Deus. Somente Ele pode garantir a cada um de nós a salvação. Não vem de nós, mas é a graça que nos foi derramada. Amém, irmãos? A percepção religiosa sobre boas obras está pautada naquilo: eu faço, por isso eu sou salvo.
O Evangelho lhe diz o quê? Eu sou salvo, por isso eu faço. Muda. Você não faz porque você tem medo. Você não faz porque você acha que a salvação vem de você. Mas você faz porque você é constrangido a fazer por aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Isto é o Evangelho. Que nós não repousemos a nossa fé na religião, mas que nós nos dediquemos em conhecer, em nos aprofundarmos cada dia mais no que é a graça do nosso Senhor. Paulo, ele diz o seguinte no versículo 9: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Irmãos, vocês têm noção do que é Paulo escrever isso? Lembram quem ele era? Fariseu. Dentro daqueles do seu contexto, um dos principais. Aqueles os quais as pessoas olhavam e admiravam. Nossa, aquele homem sabe muito, aquele homem é quase Deus. Um homem totalmente santo. Imagine Paulo fazer qualquer coisa. Um homem que cumpria cabalmente a lei segundo a sua possibilidade. E olha o que ele fala. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, dentre os mortos serás salvo. Tem milhões de regras criadas por homens aqui? Paulo está quebrando todo parâmetro que aquela cultura tinha estabelecido sobre o amor, sobre o cuidado, sobre a salvação. Paulo está dizendo que a salvação não vem de nós, mas é resultado da fé que opera em cada um de nós, da fé que nós recebemos de Jesus. E é isso que faz com que nós possamos, de fato, viver o Evangelho, não pautado nas nossas obras, mas pautada naquilo que Cristo fez por cada um de nós. Se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso é a fé que opera essa salvação em cada um de nós. A percepção correta da lei é exatamente essa. A lei não veio para trazer a salvação, a lei veio para apontar para Jesus Cristo. Mas qual é então o entendimento correto do Evangelho de Jesus? Leia comigo versículos 9 a 13. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo agora ele estabelece essa ideia de como nós alcançamos a salvação. Primeiro, não vem de nós, foi nos dado gratuitamente pela obra de Jesus. Como então nós podemos viver de modo a glorificar o nosso Senhor, de modo a entender esse papel maravilhoso do Evangelho nas nossas vidas? Lembre-se como o nosso Senhor Jesus ele vem dessa mesma cultura. Paulo vem da cultura judia, mas Jesus também veio. Os seus pais, eles eram judeus. Vocês lembram com 12 anos aonde Jesus estava quando a sua mãe se perdeu? Ele se perdeu da sua mãe? Ela volta depois de 3 dias, né? E ele está onde? Lá na sinagoga. Irmãs, só um parênteses aqui nessa pregação. Imagina você ser mãe. É uma responsabilidade absurda, não é? Eu tenho os meus filhos, eu amo os meus filhos. Imagina que você perdeu o seu filho. Depois de um dia você vai sentir falta dele. Como é que ficaria teu coração? Misericórdia, eu sou a pior mãe do mundo. Meu Deus, o que eu fiz? Que desespero. Não ficaria assim? Mas lembre-se quem que Maria esqueceu. Não veio um anjo falando com Maria? Você vai dar à luz ao Messias, aguardado. E Maria esqueceu o Messias. Irmão, vocês têm noção do que é isso? Eu esqueci o Salvador do mundo. Ela volta, ele está lá na sinagoga. Depois de 3 dias, ela o encontra. Fecha parênteses. Mas Jesus, ele fazia parte dessa cultura do Talmidim. Jesus, ele participou dessas escolinhas, onde ele aprenderia sobre Deus, sobre a palavra do nosso Senhor. Interessante isso, porque ele é Deus. Ele não precisaria se submeter a isso. Mas assim ele o fez. Com 12 anos, aonde ele estava? Lá na sinagoga, conversando com os mestres. Era a cultura a qual Jesus estava inserido. Jesus, ele fez parte também desse processo da cultura judaica. Porque você lembra-se com quantos anos Jesus dá início ao seu ministério?
30 anos. Vocês lembram quando era a formatura daquele que estava na escola de Talmidim? 30 anos. Era a idade para que aquela pessoa se tornasse um rabino. Quando Jesus ele completa 30 anos, ele inicia o seu ministério, como ele é reconhecido por aqueles que estavam naquela região? Ele chega, as pessoas o chamam de mestre, de rabi. Jesus fazia parte dessa estrutura religiosa, dessa cultura da escola judia. Jesus, aqui ele começa a quebrar todos os paradigmas da religião. Por quê? Quando Jesus ele começa com os seus 30 anos o seu ministério, qual é a primeira coisa que ele faz depois que ele sai do deserto onde ele é tentado por Satanás? Ele vai atrás de quem? Dos discípulos. Vocês lembram dele chamando discípulo por discípulo? Pedrão, larga as redes aí, vem me seguir, agora a partir de hoje você será pescador de homem. Lembram disso, irmãos? Jesus ele começa a escolher os seus discípulos. Primeira quebra de paradigma. Não foi o discípulo que escolheu o mestre, mas foi o mestre que escolheu o discípulo. Segunda quebra de paradigma. Quem eram os discípulos que os mestres aceitavam ser seguidos? Eram os pica-fumos? Aqueles que colavam? Aqueles que não sabiam, não tinham decorado todo o Antigo Testamento? Misericórdia. Eram esses caras? Os mestres olhariam para um pica-fumo desse e falavam assim, sai daqui, vai fazer outra coisa, vai trabalhar junto com teu pai, aqui você não vai ser bem-vindo. O que Jesus faz? Ele vai atrás de quem? De Pedro. Irmãos, um homem extremamente simples. Não há qualquer traço dele de genialidade, de intelectualidade. Um cara extremamente impulsivo. Impulsivo. Um cara que normalmente não seria escolhido para nada além de um pescador. E quem que Jesus chama? Pedro. Depois Jesus escolhe quem? Mateus, publicano, cobrador de impostos, odiado pelo seu próprio povo, alguém totalmente improvável. Jesus escolhe esses caras, homens que não tinham nada de bom a oferecer, homens totalmente simples, que não tinham qualquer coisa que poderiam apresentar para Jesus e dizer, Jesus, eu mereço ser escolhido pelo Senhor, olha aqui como eu sou bom, olha como eu estou guardando o sábado, olha como eu estou obedecendo a lei, olha como eu estou prestando sacrifício, olha como eu decorei todos esses versículos. Nenhum deles tinha nada para oferecer a Jesus. E o que Jesus faz? Ele chama pelo nome cada um deles. Segunda quebra de paradigma. Jesus quebrou o primeiro paradigma de escolher e segundo, escolher os improváveis. E aí então ele começa o seu ministério. E lembra-se no Talmidim qual era o propósito do rabino junto com seus discípulos? Reproduzir neles a sua imagem. Jesus então começa a trazer a eles a interpretação da lei que ele tinha, o próprio legislador, sobre a lei que ele havia instituído para o povo lá no Antigo Testamento. Lembre-se, Jesus é Deus. Jesus está dando para eles a correta interpretação da lei. Não é uma lei que é pautada em qualquer criatividade humana. Tanto que quando Jesus começa a pregar o evangelho, as maravilhas do reino, alguns dos fariseus e escribas o interrogam e dizem, você está dizendo isso em nome de quem? Eles não estão perguntando de onde tinha vindo Jesus. A pergunta deles, qual é a base da tua doutrina que você está expondo a nós? Eles queriam ouvir Gamaliel, queriam ouvir Ovídio, queriam ouvir qualquer outro mestre da lei do povo de Israel. Mas o que Jesus fala? Eu falo no nome de Deus. Isso é lindo, irmãos, porque ele está dando a correta interpretação da lei. Isso acontece também quando ele faz uma releitura da lei lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. O que ele começa a dizer? Vocês ouviram o que foi dito para vocês. Se vocês fizerem isso, taranã, 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 eu digo para vocês, se alguém olhar com um olhar impuro para uma mulher, já adulterou. Não é isso que Jesus está fazendo? O que ele está fazendo? Reinterpretando a lei, ou melhor, dando a correta interpretação da lei. Jesus está transferindo para os seus discípulos o que de fato era o jugo, a correta interpretação da lei. E aqui uma informação muito interessante, porque o termo que era usado pelo judeu de jugo tem essa interpretação, tem esse significado da interpretação da lei. Eu separei uma imagem de um jugo. Cadê o meu amigo lá? Luiz, passa para nós. Este é o jugo. O pessoal que trabalha no sítio aí sabe bem o que é isso. O que você coloca na primeira curvinha ali?
Você coloca um boi. Que boi que tem que ser esse? Um boi manso, um boi obediente, um boi... Olha, tá ali os boizões. Não sei o plural de bois. Boi, misericórdia. Bois. Tá ali os bois. Tá vendo? O primeiro é o boi manso, o boi simples, o boi obediente, o boi humilde, o boi que obedece, o camponês que está puxando aquele instrumento. Do outro lado, quem que é o boi? É o boi revoltado, rebelde, que dá coice, que esperneia, que xinga os irmãos, que sai no braço com os outros, que torce para o Corinthians. É o outro que está ali. Com o passar do tempo, o que começa a acontecer? O boi rebelde, ele começa, porque ele está preso com o boi simples, humilde, manso, ele começa a se tornar manso e humilde. O que Deus está ensinando? O que Jesus está ensinando para os seus discípulos? O seu jugo. Sabe qual que é o primeiro boi ali? O próprio Cristo. Não preciso falar quem é o segundo, né? Todos nós. E à medida que nós convivemos com Jesus, nós nos parecemos com Ele. Esse é o papel do discipulado. Mais do que isso, irmãos, o Evangelho de Jesus se resume a isso. Qual é o nosso papel nisso aí? O que nós podemos fazer para agradar ao nosso Senhor? O jugo de Jesus, conforme Ele mesmo diz, é um jugo, fala comigo, leve. Não é fundamentado em doutrinas humanas. Não é fundamentado em uma aparência humana. Não é fundamentado numa regra de coisas a se fazerem ou deixarem de fazer. Não é isso. Vai muito além disso, muito além disso. Está pautado em um coração que se parece com o coração do Mestre. Em um coração que se torna manso e humilde. Não porque ele apanha e agora você vai ter que seguir essas leis e assim então você vai ser formatado. Não. Mas é um coração que é moldado na base do amor do nosso Senhor. Um coração que não obedece para ser aceito, mas um coração que, pelo fato de ter sido aceito, obedece. Nós somos constrangidos pelo próprio Cristo. Por isso, o fardo é leve. Existe alguma diferença entre cada um de nós aqui, irmãos? Lembro que quando eu cheguei aqui na igreja, pastoreado ainda pelo pastor Marcos, a minha percepção de Jesus era o pastor Marcos. Eu imaginava assim, nossa, homem santo, né? É o pastor Marcos. Aí eu não sabia orar. E aí eu vinha no culto, eu ficava sentadinho lá no cantinho. E aí eu lembro que, como eu não sabia orar, eu ficava imitando as orações do pastor Marcos. E para mim, assim, ele era os cara santo. Assim, eu falava assim, nossa, que massa. Quero ser igual a ele um dia. Só que conforme você vai convivendo, você descobre que ele é corintiano. Pegando no pé dos corintianos hoje. Mas não, todos nós somos pecadores. Tem uma diferença da minha vida para a sua vida? Tem uma diferença entre um assassino e alguém que nunca matou alguém? Tem alguma diferença entre pessoas extremamente obedientes e pessoas que conheceram a Jesus nos seus últimos segundos de vida? No reino de Deus, não, irmãos. E é para isso que o Senhor nos chama nessa noite. A nós entendermos que o que nos salva não é religião. O fato de nós sermos religiosos não nos faz diferentes daqueles que são irreligiosos. O que faz com que nós possamos levantar as mãos para os céus e reconhecer que o Espírito Santo habita em cada um de nós é o fato de nós entendermos que todo esse processo que cada um de nós está passando ainda hoje é a graça do nosso Senhor. Não vem de nós, para que nenhum de nós se glorie. É dom de Deus. Paulo está dizendo isso naquela cultura, irmãos. Paulo está sendo extremamente disruptivo, quebrando todos esses paradigmas que eles tinham levantado, mostrando para eles que a salvação é a obra exclusiva de Deus. Eu quero terminar essa mensagem trazendo este convite a você. Avalie as suas obras. Avalie o seu coração, avalie a sua obediência, avalie a motivação pela qual você faz todas as coisas, avalie a motivação pela qual você vem à igreja.
sonde o seu coração. Timothy Keller, ele dizia o seguinte, que nós não precisamos nos arrepender apenas dos nossos pecados, mas também das nossas boas ações que nós fazemos com a motivação errada. Jesus não está interessado em pessoas aparentes. Jesus não está interessado em pessoas que dizem conhecê-lo só porque obedecem. Jesus está interessado em pessoas que o amam, que se relacionam com Ele, que são íntimas dEle, que reproduzem a sua imagem. Lembre-se que Jesus diz, nos últimos dias, muitos chegarão à minha presença e dirão, Deus meu, expulsei demônios, curei enfermos, preguei a sua mensagem. E o que Jesus responderá a elas? Afastem-se de mim, porque nunca vos conheci, nunca vos conheci. O Senhor te chama nessa noite para que você quebre essas barreiras, para que você viva um evangelho genuíno, um relacionamento íntimo, transformador com Jesus, que você não se apoie mais na sua autojustiça, mas que você fundamente a sua fé na justiça que vem do alto, para que você não repouse mais nas suas obras, mas para que você entenda que a obra maravilhosa de Jesus alcançou cada um de nós, e ela nos constrange a um viver transformador. Que Jesus nos abençoe. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Santo Deus, eu oro por cada um de nós que aqui estamos, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a vivermos uma vida pautadas no Evangelho, na sua graça, na sua misericórdia. Livra-nos de nós mesmos, livra-nos da nossa autojustiça, livra-nos daquilo que vem de nós. Nós não podemos e não queremos seguir assim. Nós queremos viver uma vida transformadora, fundamentada no Senhor. Aviva a tua igreja, abre os nossos olhos, tira as vendas, Pai, livra-nos da aparência, livra-nos dos deuses desse século, livra-nos da mentira, que a nossa vida não seja uma vida hipócrita, mas que seja uma vida santa, uma vida de amor, uma vida que de fato conheceu essa graça no Senhor. Que nós, Pai, a partir de hoje possamos professar em quem nós cremos, não nas coisas que nos foram dadas por homens, não de doutrina de homens, mas que a nossa fé, a confissão pública da nossa fé, seja o fato de que nós cremos no Senhor, de que nós cremos na sua vontade, de que nós cremos na sua palavra, de que nós cremos na sua perfeita vontade em relação à tua igreja, que nós cremos no poder do Espírito, que nós cremos, Pai, que o Senhor é santo e que o Senhor é o Salvador desse mundo. Pai, que assim nós possamos nos levantar como teu povo, como discípulos do Senhor, discípulos que reproduzem a sua imagem, e assim clamar em alta voz em quem nós cremos, no nome de Jesus.